Não, eu queria falar que agora eu tô ouvindo eles lá fazendo vocalize, né, antes da gente entrar na peça. E foi pra mim, o desafio dessa peça foi preparar vocalmente 20 e poucas pessoas, assim. Eu sou Rafael Abraão, diretor, produtor, dramaturgo da Santa Companhia de Teatro, ator formado pelo Macunaíma e colega licenciando seu também aí nessa fase de fechamentos de ciclos. O que a gente vai conversar um pouco é sobre o processo de preparação vocal na peça Cora Primavera, né? A gente vivenciou juntos como direção. Prospera! Bom, eu sou o Paulo Faria, sou o diretor do pessoal do Faroeste. A gente escolheu em Brancos e Malvados tratar do Brasil contemporâneo, desse atual momento político e fazendo uma reflexão, um estudo a partir da ditadura civil-militar da década de 70, 80 e 90. Eu vou voltar um pouco, porque acho que essa coisa da preparação vocal é uma coisa que veio muito depois, assim. E eu nem estava pensando em preparação vocal, sinceramente, assim. Tava pensando mais na direção musical, achava que minha cabeça já ia dar conta, até que você me encontra e fala, quando eu vou fazer a preparação vocal de uma pessoa? Eu falei, agora, né, gata? Porque vamos cantar, são mais de 13 músicas, então é agora. Voz e ação. Entendi. O que você achou disso? Você acha que essa preparação vocal contribuiu para o entendimento da narrativa que você escreveu? Ah, mas sem dúvida, me perdoa, essa é uma pergunta muito redundante, porque claro que sim. Você colocar 10 pessoas, 13 até, na segunda temporada, em plena sintonia com uma poesia que, se eles entendem o ditirambo que está escrito ali, e eles sabem falar aquilo comunica e chega. Eu acho que isso sempre... Porque eu estou imaginando isso tudo a partir do ponto de vista do ator, né, de como para ele, além do estudo de um texto, né, ele exercitar a palavra num jogo, a palavra, além de ela ajudar também na fixação do texto, né, como é que você consegue fixar um texto sem ficar repetindo, né, o mais legal é estudar, portanto não decorar, criar uma certa poesia, seja às vezes só nas imagens que se repetem, seja em palavras que personagens usam, como eu devo ter repetido várias palavras da minha memória de fala, como a memória do corpo, trazer essas fonéticas. Então, esse é um lugar de inspiração para a fonética, para você ouvir palavras, pensar poesia, que tudo vai ser escutado. Durante 10 anos eu fiz muita aula e nos meus trabalhos, durante muito tempo, eu dava preparação física e vocal. O ideal, de fato, eu raramente não tenho a preparação, né, com um elenco, né, que não sou eu. Né? Eu estou fora como diretor. E
aí é nesse processo do trabalho em que as coisas todas acontecem. E para o corpo, trabalhar sem... Como? Trabalhar sem corpo, se é o corpo que vai trabalhar, né? Então, quando eu falo corpo, eu estou falando voz, né? Músculo, estou falando essa preparação integrada ou no mesmo tempo de dedicação de horas. E aí, assim, eu fui surpreendido, na verdade, né? Mas no final foi interessante a sua presença específica, porque foi a única preparadora vocal que eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho com excelência, né? Não que a Loli não tenha feito, mas as condições naquele tempo eram muito mais precárias. Vejo que é quase que uma ponte, assim, entre os mundos, né? E que se faz uma chave muito necessária para a qualidade mesmo, né? Até porque o texto, às vezes, tem uma melodia, né? O texto falado. Sim. Ou o ator é viciado em um jeito melódico de falar, né? Eu mesmo tenho os meus jeitos em cena. E acho que foi muito legal, acho que o resultado, né, do espetáculo em si, ele foi muito provocador, né? Em todos os aspectos plásticos dele, assim, na relação dele com o público. E o resultado foi esse, assim, ele foi, na verdade, o processo mais conturbado dentro da companhia, tanto que quase a gente parava nos 21 anos, né, uma crise realmente absoluta, e essa crise reverberou dentro, mas só foi possível, de fato, trazer a crise para a cena, mesmo às vezes de uma forma metafórica, né, mas porque eram atores no processo de ensaio, a peça, então peça que nunca terminava, né, então isso eu tentei conservar, da própria, que a gente não sabia nunca, porque isso estreou, muda o ator, quando isso acaba, né? Então, nesse processo, eu acredito que a voz e o corpo, elas foram elas cuidaram desse espaço, né? De alguma forma, enraizar, potencializar tudo, né? Para que a gente não perdesse nunca o rumo do trajeto, né, o mapa de viagem, né, onde a gente tinha que chegar e o que a gente tinha que contar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... E aí, repito, se isso dependesse de mim, talvez não comunicasse, não chegasse, porque talvez nem os atores fossem entender. Nesse sentido, você também ajudou muito ali decifrando as chaves simbólicas da dramaturgia, né? E imagéticas. Porque eu lembro que muitas vezes os atores tinham, e aí quando você também não sabia, era aí que eu entrava, né? Sim. Mas sem dúvida alguma, você conseguir preencher, igual a gente preenche quando fala aqui ao vivo, né? E vai falando e gesticulando, você conseguir preencher isso com a verdade, né, no duplo presente, do ator estar presente no presente, aí ele tem que ter mais vivo em cena do que na vida, né? Então, para você conseguir isso, tem que ter um jogo, uma cadência, um transe muito bem direcionado. E quem direciona o transe é justamente o som. O som do busão, o som do helicóptero que passa, o som da bicicletinha que buzina, né? O som do cara que gritando Bolsonaro no carro, ou a voz dos atores, a voz dos instrumentos, um acorde que o Cláudio às vezes dava no meio da peça, né? Tudo isso influenciando nessa gira coletiva. É a personagem que está ali morta no papel e que você treinando na batedura dos ensaios vai ver como que você vai incorporar aquilo ali na hora e entrar em cena. A voz é muito importante, né? Porque a prosódia é muito diferente. Imagina, eu não posso entrar em cena com esse R maldito que eu tenho aqui, com essa coisa sambada que eu falo na minha vida, entendeu? Tudo estava muito em cena. A gente via o trabalho, então acho que foi muito positivo. O teu trabalho foi incrível, né? A primeira vez que a gente trabalhou junto, ao mesmo tempo, a forma como você olha para o trabalho e a forma como você tem esse mapa de viagem, onde vamos chegar, temos que chegar, e ao mesmo entender a função da direção, né? Porque tem uma passagem no Homero, né? Estão atravessando lá, remando, aí tem o canto das sereias e tal, aí o cara que está lá dizendo, né? Não, o capitão, fechem os olhos, coloquem as vendas e escutem só a minha voz, senão a gente não vai atravessar o mar tenebroso, né? Quando você tem, de alguma forma, um capitão no jogo, nesse sentido de conduzir o jogo, né? Então, ao mesmo tempo, eu tive essa aliança, digamos assim, essa cumplicidade
de entender, porque como ele foi muito conturbado, todos os espaços ficaram, de alguma forma, fragilizados. A voz, nesse instante, ela vira quase uma terapia no próprio processo. 7, 8, 9, segura, 1, 2, controla, 1, 2, F, 3, 4, ponto alto, 5, 6, a voz, o corpo, a gestualidade, os detalhes, a respiração, o olhar, a vibração, a frequência que esse personagem emite, você vai, evidentemente, sofisticando seu trabalho e deixando ele cada vez com mais potência comunicativa, com mais potência de captação de rede, né? De jogar uma rede para o público e o público pegar essa rede, mesmo que inconscientemente, e todo mundo está ali conectado no que está acontecendo, né? E criando poieses, né? O público também co-criando junto com o ator. Porque, veja, é muito interessante essa coisa da voz, né? Quando chega no final do espetáculo, está todo mundo cantando um para-papá, male afinado, todo mundo, eu digo, né? Atores mais público. Que aí, nessa hora que é mais onomatopeico, né, a música, que todo mundo entra cantando junto na mesma sintonia, é vocal aquilo. Porque dançar, todo mundo dança, dá uma batidinha na perna, né, fica um pouquinho mais contido aqui. Mas agora, quando a pessoa joga para fora, né, a voz é muito poderosa, é uma energia muito forte, que nem você falou, ela é a ação. Então, se o ator melhora o corpo dele, a voz dele, ele também já está melhorando todas as ações da peça, toda a dramaturgia, todo o enredo, o tempo, o ritmo. Que mais? Tudo, na verdade, a vibração total. E é isso, nesse sentido, foi incrível que você tem um trabalho primoroso, né, nesse sentido, essa sensibilidade. Eu acho que é muito bacana quando tem a atriz junto, né, que tem a cantora, tem a criadora, e ao mesmo tempo um entendimento técnico de respeitar o processo do ator também, sendo atriz, né? Porque às vezes é muito difícil também nessa preparação, quando você não entende que você está naquele momento estimulando, e o que vai resolver, o que é muito melhor quando é uma atriz ou uma dançarina, uma bailarina, que é quando você tem a experiência da cena, né? Mas quando você tem um total controle de ansiedade, de entender que você está num outro lugar da criação, para todo mundo que estava ali, ela serve, sabe, você soltar, todo mundo queria se matar no próprio processo, como no fora, no dentro. O Dória com as bombas de lá para cá e a gente nas nossas daqui para lá. Eu vou Baco. Obrigada. Sucesso. Viva! Obrigada, viu? Selinho da Hebe.